Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Para nós é um motivo de alegria continuarmos aqui estudando o assunto da lição e o tema da semana, que é Vendo o Invisível. Hoje iremos tratar daquele episódio que Jesus relatou no capítulo 14 do Evangelho de João, onde ele, vendo a situação dos discípulos, percebendo que eles estavam inquietos, insatisfatórios pela informação que Jesus tivera dado a eles, que iria sair, de acordo com o capítulo 13 de João, o verso 33, e ele fala que ele iria para o Pai, ou seja, voltaria para o lugar de onde ele veio. Agora ele começa no capítulo 14, dizendo as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração. Essa é a palavra inicial. O termo turbar o coração significa não fiquem aflitos, de acordo com a Bíblia NVT, ou não fiquem preocupados, de acordo com a versão King James. Então, o que Cristo queria, na verdade, era acalmar o coração, era acalentar a sua inquietação, de maneira que eles pudessem ficar esperançosos de que ele voltaria a estar com eles para sempre, ou voltaria a ter novamente um contato que, dessa forma, não iria mais ser interrompido. E aí ele continua dizendo: credes em Deus, credes também em mim. Essa expressão crede, ela também pode ser considerada como um imperativo. Sabe aquela questão de creia de fato? Você está ali dando uma ordenança, uma forma de que eles não deviam se enfraquecer pelo que iria acontecer em diante. É por isso que todo o capítulo 14, e mais adiante ele vai descrevendo, que ele enviaria o Consolador, ou seja, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. E essa esperança que Jesus fala, no final ele endossa para que eles orassem em seu nome, quando ele não estivesse presente, que eles buscassem a Deus em oração. E é nesse verso que o tema central da lição de hoje, em nome de Jesus, é centralizado. No capítulo 14, e aqui no verso 13 e 14, o texto diz assim: e tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E aí ele entra no restante do verso que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas os versos que antecedem esse pedido é que nos chama a atenção. Jesus agora está dizendo a eles que quando eles tivessem dificuldades, em situações desagradáveis em sua vida, que eles orassem em nome de Cristo, orassem em seu nome, porque ele pede para com que orem em seu nome. Irmãos, o nome de Cristo tem demasiadamente poder, porém essa oração não deve ser feita de forma presunçosa, não deve ser feita de forma impensada, de maneira que não exija fé para com que você exerça. Por isso que ele fala assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Eu tenho que entender o seguinte: a minha oração, como diz Tiago, pedis e não recebereis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites, ou gastar de forma, digamos que dissoluta, ou de uma forma desrespeitosa. Deus não vai responder uma oração dessa. O que a gente deve levar em consideração é o que está escrito aqui no livro que eu amo muito, 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 que é o livro chamado Caminho a Cristo. E eu aconselharia vocês a lerem esse livro com o título, eu mostrei a parte preta, Caminho a Cristo. É um livro fininho, irmãos, mas com certeza ele tem um teor muito grande. Nesse livro tem um texto que ela chega a dizer assim: Deus tem prazer em ouvir as orações dos seus filhos, mas ele se entristece por exercerem tão pouca fé. Os anjos de Deus, de acordo com o capítulo, inclusive chamado O Privilégio de Falar com Deus, nos diz assim: os anjos de Deus têm prazer em curvar diante de sua presença. Eles têm a maior satisfação em estar diante dos seus pés no trono celestial. Em meio a essa situação, os filhos na terra oram tão pouco. E ela diz lá: quão pouca fé exercem. Sabe, irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que Deus nos deu uma ferramenta muito grande chamada oração. E ela mesma chega a descrever que a oração é a chave que abre os celeiros do céu, onde nela se encontram bênçãos infindáveis que Deus está disposto a nos dar. Então hoje, quando você orar ao Senhor e pedir-o em seu nome, o faça de maneira, primeiro, exercendo a fé que o Espírito Santo lhe concede, segundo, confiando que ele está lhe escutando, e terceiro, esperando em sua resposta de acordo com a sua vontade.
Exercer a fé é não só pedir a Deus e esperar que Ele já mande, mas é falar com Deus e aguardar no seu tempo, no seu momento e na maneira exata para nos beneficiar. A oração, irmãos, é algo que o diabo tem o maior ódio. Tem um texto que chega a dizer assim no livro Grande Conflito: o inimigo bem sabe que quantos ele puder fazer se afastar da Bíblia e da oração serão por ele vencidos facilmente. E é nesse contexto que a gente tem que levar em consideração o pedido. Nesse mesmo verso, de Jesus chega a dizer assim, ó: aqueles que orarem em meu nome, aqueles que pedirem, farão obras maiores que esta. Leve em consideração, Jesus, quando assumiu a forma humana aqui, ele limitou-se de seus atributos divinos e ele não fez uso de nenhuma atribuição que pudesse beneficiar a si próprio, mas ele colocou-se à disposição do Pai, sendo utilizado pela pessoa do Espírito Santo. Então, assim, Jesus venceu em tudo aquilo que fez e realizou todos os milagres de tal forma, eu quero que você guarde isso em seu coração, de tal forma que nós podemos realizar da mesma maneira. Então eu não posso pensar que o que Jesus fez foi uma prerrogativa porque ele era Deus. Ao assumir a forma humana, ele se limitou-se. E ao se limitar, ele nos concedeu a mesma situação de que poderíamos vencer na confiança que ele teve, na fé que ele teve, na disposição que ele teve. E eu queria com isso, com esse pensamento, ler aqui o livro chamado O Desejado de Todas as Nações. E o capítulo, inclusive, é esse: não se turbe o vosso coração. Preste atenção aqui comigo nesse texto. Jesus não revelou qualidades nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante a fé nele. Sua perfeita humanidade é a que todos seus seguidores podem possuir, se forem sujeitos a Deus como ele o foi. Então, baseado nesse pensamento, eu tenho a convicção de que o que Cristo fez não está além ou acima da capacidade de que eu possa exercer. Mas, para isso, eu tenho que ter uma relação íntima com o Pai. Eu tenho que ter uma oração digna da oração como Cristo fez. E aquele tipo de intimidade que me qualifique, não por meu mérito, mas pela graça de Cristo, o derramar as suas bênçãos, e ao pedir em seu nome, ele irá realizar aquilo que eu mais desejo. O próprio Cristo disse, né? Quem crê em mim, obras maiores que essas farão. Irmãos, uma coisa que é muito certa, nós precisamos ter, de acordo com o Apocalipse, né, quando fala assim: aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O termo pode ser a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Ela tem as duas atribuições. Então eu hoje entendo o seguinte: eu preciso ter a fé que Jesus teve, exercer a fé que ele exerceu, para que eu possa realizar aquilo que ele realizou. Mas para isso, eu tenho que ser humilde, reconhecendo que não é um mérito meu, reconhecer que é Deus o autor de todas as coisas e, através da atuação da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, realizar em mim a sua santa e boa vontade. Então, considere isso. Tudo que nós pedimos a Deus em oração, ele vai nos conceder. Não esqueça, não de forma presunçosa, arrogante ou soberba, mas de uma forma humilde, que nos reconheça como pessoas diante de Deus que possam ser assistidos por ele. Lembre de Daniel, quando ele estava fazendo no capítulo 10 a sua oração, e o anjo chega para ele e fala assim: Daniel, no início das tuas súplicas eu vim te dar a resposta, porque tu és muito amado. Uma coisa é certa, nenhuma oração que você faz, ela é simplesmente ignorada por Deus. Deus a aceita, ele a recebe, e ele tem prazer em ver os seus filhos colocar diante dele todas as suas petições. Por isso que no livro de Jeremias, né, e nós falamos sobre isso na semana passada: e buscar-me-eis e me achareis como buscardes todo o vosso coração. Essa busca, irmãos, ela é feita restritamente através de uma oração sincera, singela, uma oração baseada pela fé que ele nos concedeu. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a exercermos a fé que o Senhor tem para nos dar, pois precisamos desenvolver essa dádiva que o Senhor concedeu a cada um dos teus filhos, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, não nos esquecer que é por Ele, para Ele e através dele que nós conseguiríamos realizar tudo aquilo que é unicamente para o nosso benefício. Mas nós queremos, Pai, te pedir primeiramente, nos ajuda em nossas dificuldades espirituais, que nosso maior anseio é ter um coração transformado e uma fé singela, crendo que nós iremos aceitar as tuas respostas e a tua vontade no teu tempo e de acordo com o teu santo querer.
Guarda os teus filhos, Senhor, nos conceda a tua bênção neste dia e nos ajuda a orarmos sempre. Nós o fazemos no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo dia na presença de Deus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e que Deus, mais uma vez, seja o abençoador na sua vida através de uma prece sincera ao nome de Jesus. Até o próximo estudo.